aí joga o técnico Felipe Luiz numa fogueira como essa para fazer um pronunciamento desse constrangedor? Então, nesse ponto eu concordo com o Pedrosa. O meu ponto é o seguinte, não era para o Flamengo dar um pronunciamento, era para os dirigentes que afastaram o Gabigol, leia-se Marcos Braz, que novamente está prejudicando o Flamengo, dar uma entrevista coletiva e falar sobre o assunto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, o que está acontecendo nos bastidores, essa treta envolvendo Felipe Luiz, Gabigol, diretoria, Marcos Braz, enfim, Landim, todo mundo no meio dessa polêmica. É o que vamos falar a partir de agora. O Vene Casagrande trouxe informações, pôde também explicar um pouco o ponto de vista dele em relação a tudo que vem acontecendo nos bastidores, porque a gente sabe que tem algo que é muito nebuloso, pouca gente está falando sobre isso aí, pouca gente está falando, na verdade, sobre a real do que está acontecendo, e o Vene pôde apurar também, dar a opinião dele. Foi esse o foco ali do programa SBT Esportes Rio de hoje. É interessante a gente entender um pouco do que está acontecendo, o contexto e o que o técnico Felipe Luiz quis realmente falar naquela coletiva ali. Ele estava envolvido, não estava? Ele defendeu o Gabriel, defendeu a diretoria? O que aconteceu é o que vamos ver a partir de agora. O link do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Quero dizer que eu tenho muito respeito a essa diretoria do Felipe Luiz. E com o Gabigol. Vamos começar com essa fala do Felipe Luiz? A gente tem um VT que tem tempo e ele é editado, claro. Um pouquinho antes dessa fala, o Felipe Luiz diz: eu quero dizer que eu tenho muito respeito a essa diretoria que me deu oportunidade não só como jogador, mas também como treinador. E que também eu tenho muito respeito ao Gabriel. Então, assim, ele se coloca no lugar de tipo, gente, eu preciso falar sobre isso, né, o Vene Casagrande, mas eu respeito todo mundo que está envolvido. E eu tô fora dessa. Eu senti que foi por aí. Você sentiu também, Vene? Perfeito, senti a mesma situação. Antes de mais nada, a gente tem que criticar a postura de pronunciamento. Eu acho que isso aí é uma censura, porque eu acho que todo mundo gostaria de ter perguntado várias coisas ao técnico Felipe Luiz, até porque muita gente noticiou muita coisa, dizendo que o Gabigol debochou do Felipe Luiz, que faltou respeito com o Felipe Luiz, que chegou a dizer que o Felipe Luiz, em tom de deboche, era o novo Guardiola. Ou seja, muita gente dizendo que o Gabigol faltou respeito com o seu treinador Felipe Luiz, e muita gente gostaria de questioná-lo. Então, só o pronunciamento para mim já é um erro, já é uma censura, como bem disse ali o Flávio Vinick no VT dele. Sobre o pronunciamento, se a gente for analisar o pronunciamento, fizer um react, foi algo assim, de verdade, constrangedor. A gente via que o Felipe Luiz estava super constrangido. Em nenhum momento ele confirma as informações publicadas em vários veículos, dizendo que o Felipe Luiz participou do afastamento do Gabigol. Muito pelo contrário, ele disse que foi apenas comunicado pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que o Gabigol estava sendo afastado. Ou seja, com o Felipe Luiz, a gente confirma que não teve nada, nenhum problema de relacionamento após o título da Copa do Brasil. E, segundo o próprio Felipe Luiz, o Marcos Braz comunicou o Felipe Luiz do afastamento do Gabigol por supostamente um ato de disciplina. E nem o Felipe Luiz e nem a diretoria do Flamengo e ninguém fala que ato de indisciplina seria esse. Então, Fernanda Maia, eu analisando o que o Felipe Luiz disse, na minha concepção, isso tudo que estão dizendo, na boa, só está sendo divulgado no off para poder queimar um jogador que criticou bastante a diretoria do Flamengo. Então eu continuo com a mesma sensação que eu estava ontem e com a mesma opinião. Na boa mesmo, estão tentando fazer de tudo para queimar, entre aspas, parte da história e da idolatria de um jogador que é tratado como ídolo pelos torcedores rubro-negros. Então acho que, na verdade, está acontecendo um processo de fritura. Porque se tivesse, de fato, acontecido alguma coisa com o técnico Felipe Luiz, eu tenho certeza que ele teria dito ali. E ele estava, repito, totalmente constrangido. Então, Fernanda Maia, eu como jornalista, em vários momentos, eu fico muito feliz quando eu dou uma notícia e acerto e fico comemorando porque de fato é um gol como jornalista. Dessa vez eu também vou comemorar por não ter dado nenhuma notícia dando conta que teria um problema de relacionamento entre Gabigol e Felipe Luiz. Na boa, se tivesse tido alguma coisa, o próprio Felipe Luiz teria dito. E repito, esse pronunciamento do treinador a respeito dessa situação toda foi constrangedor. E ele poderia até não ter dito. A gente não sabe como é a relação do Felipe em ser absolutamente sincero. Mas eu acho que o fato, Vene, e eu tô concordando com você, eu acho que o fato, Pedrosa, dele abrir a fala dele dizendo
Eu respeito muito a diretoria e eu respeito muito o Gabriel. Ele quis dizer assim, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Essa foi a sensação que eu tive. Então, eu acho que entre as linhas a gente consegue fazer uma leitura de que realmente não tem um atrito, um problema entre o Felipe Luiz e o Gabriel. É como a gente falou até aqui, o fiel da balança seria o que o Felipe Luiz teria falado, principalmente por tudo que aconteceu, por tudo que foi falado. O que ele diz é que ocorreu um episódio, mas em nenhum momento ele especifica que esse episódio foi com ele, em nenhum momento ele fala que a indisciplina foi com ele. Ele deixa muito claro que esse é um problema do Marcos Braz, ele cita o nome do Marcos Braz algumas vezes com o Gabriel. E que ele mesmo, para ser muito honesto, estava muito chateado com tudo que estava acontecendo. Que em vez de valorizar o título da Copa do Brasil do Flamengo, em vez de valorizar o grupo de jogadores, e até mesmo ele não fala isso, mas o próprio trabalho dele, que foi um trabalho de excelência nessa reta final de Copa do Brasil, a gente está falando aqui do Gabriel e da diretoria do Flamengo. Então, para mim, eu vou discordar um pouquinho do Vene sobre o pronunciamento e não as perguntas. Sabe por quê, Vene? O Felipe Luiz, ele sairia como se fosse o canhão poderia voltar para ele. Por qualquer deslize que ele falaria ali. E o canhão não é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é vítima dessa história toda. Então, ao invés do pronunciamento, os dirigentes poderiam dar uma entrevista. Poderia ser. Aí eu porque concordo. o Felipe Luiz, ele é só uma vítima de tudo que está acontecendo. Então, assim, Felipe Luiz, o que aconteceu? Aí um monte de pergunta. A coletiva inteira seria sobre isso. Pode ter certeza que a coletiva inteira seria sobre isso. Não falaria-se do jogo, não falaria do que tem que falar. E em algum deslize, alguma fala do Felipe Luiz, as interpretações nas redes sociais iam vir à tona, iam falar um monte de coisa. E no final das contas, sabe o que aconteceu? O Felipe Luiz ia ficar com o canhão apontado para ele. Então, para mim, ele foi muito inteligente quando ele fala o seguinte: não tem um problema com a diretoria, não tem um problema com o Gabriel. Essa decisão não foi tomada por mim, foi tomada pelo Marcos Braz e estou muito chateado que tenho que falar isso aqui depois de um título de Copa do Brasil. Para mim, esse é o pior. Ô, Vene Casagrande. Eu concordo com o Pedrosa nesse ponto. Assim, eu acho que deveria ter tido uma entrevista coletiva dos dirigentes. Porque se os dirigentes estão afastando o Gabigol, eles deveriam botar a cara. Em vários outros momentos, eles botaram a cara. Por que agora eles não estão botando a cara? Justamente porque eles seriam muito questionados em relação a esse assunto e eles não querem falar sobre esse assunto. Aí joga o técnico Felipe Luiz numa fogueira como essa para fazer um pronunciamento desse constrangedor. Então, nesse ponto eu concordo com o Pedrosa. O meu ponto é o seguinte, não era para o Flamengo dar um pronunciamento, era para os dirigentes que afastaram o Gabigol, leia-se Marcos Braz, que novamente está prejudicando o Flamengo, dar uma entrevista coletiva e falar sobre o assunto. Dito isso, posso só contar um bastidor aqui envolvendo o Gabigol também? Sim. Porque no domingo, quando o Flamengo foi campeão, a gente pôde ver nas redes sociais imagens do Gabigol com a camisa que Deus perdoe essas pessoas ruins. Eu tive uma informação de bastidor que o responsável pelas publicações nas redes sociais do Flamengo, no futebol do Flamengo, ele está sendo afastado para a base por conta dessas publicações, que essas publicações não caíram muito bem. Era um rapaz ou uma moça? Um rapaz. Um rapaz, eu não vou citar o nome dele aqui, até mesmo porque não há necessidade. Mas só para os torcedores, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem a gravidade da situação nos bastidores. Só fez a publicação. Exatamente. Mas ele escolheu publicar a foto ou ele teve uma equipe, alguém mandou? Como é que funciona isso lá no Flamengo? Exatamente a pergunta que eu fiz. Por que a pessoa publicou? A pessoa explicou para os dirigentes... A gente sabe que é o menino, ele, né? Exatamente. Ele explicou para os dirigentes porque ele foi cobrado por isso. Porque isso não caiu bem. Por que você está publicando isso? E ele explicou o seguinte, eu não sabia que o Gabigol havia dado aquela entrevista no campo. Ou seja, ele também não foi informado sobre isso. Então ele estava lá no vestiário, ele publicando um monte de informação, e eu já trabalhei com isso, o Pedrosa também já trabalhou com isso, e é verdade, não tem como você ter o controle de tudo. Aí ele viu o Gabigol com a camisa, que Deus perdoe essas pessoas ruins, acabou postando, achou legal, bacana, e de fato era uma camisa legal, porque é algo do Adriano, entendeu? Então é uma frase do Adriano. Então ele não sabia, a pessoa não sabia que o Gabigol havia criticado a diretoria. Então ele fez na inocência. Só que a diretoria também não gostou das publicações e, teoricamente, ele está sendo afastado para a base, entendeu? Vai fazer conteúdos da categoria de base e, por um período aí, não vai ficar publicando nas redes sociais do time profissional do Flamengo. E é um baita profissional. Espero que a diretoria do Flamengo não demita esse profissional, tal como fez em outra oportunidade, na época de pandemia, quando uma pessoa publicou uma foto dos jogadores sem máscara dentro do avião, essa pessoa acabou sendo demitida. Dessa vez eu espero que não, porque é um baita profissional. Olha só, vamos falar de campo e bola. Um Flamengo ontem que
Eu posso dizer, eu não sou a página oficial do Galo, hein? Mas eu acho, Pedrosa, que o Flamengo amassou o Galo, né? Mais uma vez, me responde uma coisa. Ô Pedrosa, tem número de defesa por ano pra tu fazer como goleiro? Tem meta ou se dá pra quantificar isso? Não, tem número, porque ele já gastou tudo, né? Eu acho que pro dia 30 de novembro, pelo amor de Deus, esse homem já pegou pensamento, sinal de Wi-Fi, Fernanda, esse pênalti. aí é igual o goleiro Cleiton no Bragantino. Só pega contra o Flamengo. Não! Tomara. Tomara. Ele pegou muito contra o River Plate também. Olha aqui, o Everson é uma figura do Atlético Mineiro nessa temporada. O Everson, ele evitou goleadas pro Flamengo e assim, impressionante, mais uma vez, sendo um grande destaque do lado do Galo. Mas pelo lado do Flamengo, o Flamengo teve sobretudo no primeiro tempo, um número avassalador de finalizações em relação ao Galo. Foram, no primeiro tempo, 14 finalizações contra 2 apenas do Galo. No total, 25 finalizações contra 14 do Galo, se minha memória não está falhando. O Flamengo ainda teve um pênalti desperdiçado. O Everson pegou ali, enfim, mas ainda teve um pênalti desperdiçado. O Flamengo teve total controle, mesmo jogando com 3 zagueiros, o Lucas Pedrosa. Mas aí tem que dar novamente moral pro técnico Filipe Luís, porque desde que ele chegou ao Flamengo, ele disse que ele implantaria um DNA ofensivo, que ele jogaria para atacar conforme ele acreditava no trabalho dele com o futebol, mas também de acordo com o que a torcida pedia. E o Flamengo ontem não venceu porque o futebol é injusto. A verdade é essa, o futebol não é justo, o futebol não tem lógica. Era pro Flamengo ter vencido de 3, de 4, de 5, o que fosse. Não só pelo pênalti perdido pelo Davi Luiz, mas é claro que o Everson, para mim, foi o grande jogador da partida, um goleiro espetacular, que sempre foi um bom goleiro, mas está vivendo talvez a melhor fase da carreira dele, e evitou realmente uma goleada do Galo novamente, porque isso já poderia ter acontecido na Arena MRV e agora foi no Maracanã. Eu quero destacar um jogador, tá? Vários outros. Começa com W? Começa com M. Porque o W o Vene vai falar com certeza. O M é um atleta que cada vez mais tem ganhado espaço com o Filipe Luís. E ele é um jogador que já era diferente, né? na base, já era um atleta extremamente qualificado e como esse cara tem jogado bola. Inclusive o Brasil está muito bem servido nessa ponta direita, né? Luiz Henrique, Estevão, aí vem surgindo mais um Matheus Gonçalves, aí se pensar tem o Rafinha também que joga naquela posição, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui. Como joga a bola o Matheus Gonçalves, é impressionante, controle, sabe finalizar, parte pra cima, tem confiança no próprio taco. Olha, é um jogador que cada vez mais, se for trabalhado pelo Filipe Luís, tem totais condições de ser titular na próxima temporada. E a confiança no próprio taco, no futebol, também se chama coragem. Eu adoro jogadores corajosos e o Matheus tem esse perfil. Parece que nenhum jogo é pesado para esse tipo de personagem. Eles vão e só para se tiver um Everson na frente, o Vene Casagrande. Agora, tem um outro destaque que começa com W. Você vai falar desse jogador agora? Eu ia falar desses 2 jogadores, Matheus Gonçalves e do Wesley. Eu já venho falando muito bem do Wesley há muito tempo, por isso... O Wesley certamente é um dos grandes nomes, né, depois da chegada do Filipe Luís ao Flamengo. Tá jogando muita bola, tá jogando demais, assim, é um jogador que ficou muito próximo de sair no meio do ano, né? Uma proposta ali, acho que era 18 milhões, 20 milhões de euros para um lateral, proposta da Europa. E o Flamengo não aceitou. E hoje ele tá jogando pra caramba, meu. Se chegar a proposta, certamente será acima dos 20 milhões ali que foram oferecidos no começo, no meio da temporada. O Flamengo acabou não vendendo, ainda bem, porque tá jogando muito bem, é titular indiscutivelmente o Wesley. E assim o Flamengo fez mais uma grande partida. Tem essa polêmica aí do Gabigol, né? Pô, é ruim, né, você falar um pouco sobre isso, porque é uma situação pra lá de embaraçosa envolvendo o Flamengo, porém é importante ressaltar que a diretoria acabou afastando o Gabriel e que, até então não tem nenhuma previsão para ele voltar. A gente não sabe nem se o Gabigol voltará a vestir a camisa do Flamengo. Diz o que você pensa, comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o dia a dia do Flamengo. Valeu!